Ontem saiu uma notícia sobre uma professora que beijou um aluno de 14 anos de idade. A professora tem 25 e numa troca de mensagens pelo WhatsApp, ela relatou a uma outra aluna que tinha ficado com esse aluno e que, bem, o beijo não foi suficiente, que ela queria transar com esse aluno, menor de idade. Bem, o pessoal mostrou uma certa indignação, mas a gente percebe que houve uma mudança brusca. Talvez na minha adolescência ninguém daria importância. Na verdade, as pessoas falariam que sorte esse garoto teve. É. Porque, na verdade, com 14 anos, a maioria dos homens querem mesmo ter uma experiência desse tipo, né? E a maioria não tem. Mas isso aí remete a toda essa degeneração que a gente vive na sociedade moderna. Então, as pessoas se tornam mais conscientes, as pessoas têm seus direitos garantidos e, graças ao progressismo, cada vez mais direitos vão surgindo, mas as pessoas continuam cometendo os mesmos erros de antigamente. E sim, não é a primeira vez que isso acontece. O negócio é que ela deu mole, né? Foi compartilhar mensagem com uma outra adolescente e achou que ia ficar ali. Provavelmente foi uma menina, né? Foi uma menina que ela trocou mensagem. E por isso que vazou, porque dificilmente um outro cara, né? Um outro menino ia explanar. E também ela não ia ter essa liberdade, talvez, a não ser com o que ela beijou. Mas de qualquer forma, eu também acho errado, tá? Não, eu só não estou sendo hipócrita. Que a verdade era essa. Hoje a gente tem uma consciência de que, enfim, muitas coisas ruins podem acontecer em decorrência dessa experiência. Pô, pode parecer para o jovem, ah, pô, legal, com 14 anos, tô ficando com uma mulher mais velha, mais experiente, ela vai me ensinar as coisas, mas nem sempre as coisas funcionam desse jeito. E aí o cara pode engravidar essa mulher, então há um grande risco disso acontecer. E aí ele coloca em risco toda uma vida, e a gente sabe que com 14 anos a gente não está com a cabeça no lugar, nem com 30 nem com 40 a gente está, né? Imagina com 14. Então é óbvio que quando você vai ficando mais velho, você vai ponderando mais, e tem coisa que você não faz, tem coisa que você não topa, ou você termina sendo um pouco mais precavido. Mas com 14 anos não. Então ela, como mais velha e ela como professora dele, ela que deveria ter segurado a onda, né? Parece que eles estavam andando na rua e se contaram por acaso, ela convidou ele para casa dela, e aí rolou um beijo lá, mas ficou nisso, né? Para tu ver que o homem mesmo, o menino, né? É devagar, é cabaço, isso aí é normal. Quantas vezes eu não ouvi histórias semelhantes, né? Porque depois que acontece, todo mundo fala assim: por que, que tu não comeu? Por que, que tu não fez e aconteceu? Mas a verdade é que na hora a gente trava, a gente fica nervoso, a gente não sabe exatamente o que, que a pessoa quer, até onde ir. Então, se a professora não deixa bem claro para ele o que, que ela quer, e provavelmente o garoto devia ser virgem, o cara não faz nada. Ele vai até onde ela deixa, até onde ela quer, ela vai conduzindo a coisa ali. Então, obviamente, tá na responsabilidade dela com maior de idade, né? 25 anos não é uma adolescentezinha mais, né? E outra coisa também, né? A gente tem que pensar sobre a questão do cargo que ela exerce, né? Quando você coloca o seu filho numa escola, eu sei que já não é mais assim, né? Ninguém confia 100% mais na escola, até porque as coisas que têm acontecido nas escolas aí faz com que a gente realmente não tenha confiança nas escolas, né? Muita coisa absurda tem acontecido dentro das escolas, envolvendo funcionários, professores, diretores, coordenadores. Então, obviamente que a gente não vai ter uma confiança plena na escola. Mas quando a gente coloca na escola, a gente espera que seja um lugar seguro, né? Mas é uma coisa que uma vez eu vi o próprio Olavo
né, numa das aulas falando, né, que hoje o professor brasileiro ele vai para a sala de aula e ele está pensando em comer o aluno ou comer a aluna, né? E obviamente que isso não vai dar certo, que isso é fruto justamente de uma mentalidade que a gente tem hoje na sociedade, de que o que que tem? O que que tem? Qual o problema? Né? Então, uma vez que você relativiza a moral e você começa a falar que certos costumes são retrógrados, que é coisa de evangélico, é coisa de crente, é coisa de cristão, e que tudo isso está superado, ultrapassado, então você não tem mais questões éticas sendo abordadas, né? Porque ética profissional ninguém fala mais. Hoje eu vejo na pauta questões envolvendo LGBT, questões raciais e só. Não se fala mais hoje nas escolas de cadeirantes, não se fala dos cegos, não se fala da inclusão daquelas crianças que são especiais, que têm autismo, síndrome de Down, TDAH. A preocupação hoje nas escolas é com a pauta racial e a pauta LGBTQIA+. Né? Não se fala mais sobre ética profissional, não se tem reuniões que falam sobre o comportamento, como é que deve se comportar. Fica assim, subentendido que todo mundo sabe como deve se portar. Mas a escola está passando por uma crise muito grave e problemas como esse vão ser cada vez mais comuns, né? Porque não se pode mais cobrar uniforme, você não tem um amparo jurídico que proteja a escola e os funcionários para esse tipo de cobrança, muito pelo contrário. Né? Se você impede um aluno de assistir uma aula porque ele está com uma roupa tal, a escola pode responder um processo, a direção, o coordenador, o porteiro. Então, é tudo cheio de dedos. E você está lidando com jovens que não têm limite. Né? E, em consequência, esses jovens serão os futuros adultos. E aí esses adultos já são aí a geração dessa professora aí, que provavelmente, na cabeça dela, o que que tem? Não tem problema. É pouca diferença de idade. Provavelmente vai falar, ele é homem. Tô fazendo um favor a ele. Mas não é bem assim que a banda toca, né? Não é bem assim. Obviamente que se fosse um homem ficando com uma aluna, a coisa teria tomado uma proporção muito maior. Esse cara provavelmente já teria seu nome exposto, provavelmente passaria por algum tipo de linchamento e certamente já estaria preso. E isso me lembra uma questão que aconteceu da minha transição de adolescente para adulto. Naquela época, eu já estava até trabalhando, acredito. Você tinha a novidade do funk, eram as novinhas. O que não faltava era uma música falando de novinha. E, obviamente, a novinha é a menor de idade. É a garota novinha mesmo. Então você tinha abertamente no funk uma incitação a pedo, né? Que eu não posso falar aqui para não dar problema. Mas você tinha esse incentivo e nunca ninguém foi punido. Pelo contrário, se tocava nas boates, se tocava na rádio, enfim. Nunca houve, porque esse é outro problema. O gênero funk é um gênero musical que estimula a pedo, ele estimula a uso de drogas, ele estimula a uso de armas, ele estimula a práticas ilegais, ele estimula a violência, ele estimula a uma vida... É porque eu fico assim pensando que palavra usar aqui para não dar problema no vídeo. Mas ele estimula essa inconsequência relacionada à vida sexual. E nada é comentado, ninguém critica, ninguém fala mal, você não pode falar porque aí você que está errado. Os artistas continuam produzindo seus shows em comunidades, com menores de idade frequentando e ouvindo esse tipo de música. E isso vai entrando na nossa cabeça, vai alimentando o nosso imaginário. E aí você fica naquela assim, qual é o limite para isso? E aí eu lembro que eu já adulto assim, eu refletindo sobre essas músicas e sobre até minha postura mesmo, eu falei assim, cara, eu não posso manter esse tipo de postura porque eu posso ser responsabilizado por isso. Então, eu parei, né, na época ainda frequentava,
parei de frequentar esses lugares, parei de escutar esse tipo de música e parei também de olhar, né? Porque a gente tem que fugir, como diria o apóstolo Paulo, da aparência do mal. Então, se parece que vai dar merda, se parece que é ruim, se afaste. Justamente para você não tomar certas atitudes que podem te prejudicar depois. Você pode ser responsabilizado por isso. Então, mesmo que você estivesse num ambiente que deveria só ter maior de idade e aparece ali alguma coisa que pode dar um problema, você se afasta daquilo. E o que acontece praticamente 100% dos casos que ocorrem essa questão de adultos se envolvendo com menores de idade é porque começa assim, é uma brincadeira, é dar uma confiança, é um sorrisinho para aqui, é um olhar maldoso para lá, né? Então, nesse ponto, você como profissional, você tem que se afastar disso, seja qualquer âmbito, né? Então você tem que se afastar disso. Mas não, aquilo vai se alimentando no decorrer, né, do convívio do trabalho, seja ele qual for, e aí termina culminando nesse tipo de coisa aí. E aí pode dar bom ou pode dar ruim. No caso aí da professora deu ruim. Bem, ela foi demitida, não sabemos quais serão as implicações legais. A gente sabe como é que é o Brasil, a gente sabe como é que a população vê, de repente o pai tá achando até que foi uma vantagem isso, que foi legal, tá com orgulho do filhão, né? Se for um boomer aí, é a típica atitude de boomer. Mas não devemos incentivar esse tipo de coisa. Então a ideia é não deixar alimentar esse sentimento em você. Então você vai ter ali uma aparência que te agrada, uma aparência ali que combina com o teu gosto. Mas se tem a questão da idade, você tem que se afastar. Porque a gente sabe hoje que um adolescente de 14 anos já tem um corpo, um porte físico de homem, e a menina de mulher, muitas delas, né, você já não consegue olhar ali e identificar uma criança. Mas sabendo disso, você tem que se afastar. Você, como adulto, você tem que saber dizer não. A maioria das vezes, os problemas se dão justamente pela falta de capacidade de dizer não. Um simples não seria suficiente para cessar o problema. Então a gente tem que condicionar a nossa visão também, o nosso olhar, para onde você olha, o que você olha. E aí a gente volta àquela pauta que eu ainda pretendo trazer aqui para a gente discutir aqui no canal, que é a questão da pornografia, né? Qual o tipo de pornografia que você consome, o que você anda vendo quando você consome esse tipo de coisa. O ideal seria que nem consumisse, mas se consome, que tipo de pornografia você busca? Porque isso pode estar alimentando seu imaginário, assim como a música do funk também pode te estimular a ter certos pensamentos que não surgiriam naturalmente. Então a gente tem que estar se policiando o tempo todo, porque a gente está sendo manipulado o tempo todo, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por um monte de estímulos. E aí a gente tem que treinar o não. Não vou escutar essa música hoje, não vou ver esse vídeo hoje, vou evitar a situação de ficar sozinho, fulano com ciclano, que aí você consegue evitar situações em que você não resiste. E aí você faz o convite. E aí você arruma um problema. A gente tem que lembrar que isso sempre aconteceu, não é uma novidade, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Só que hoje, mesmo a gente sabendo que tem vários meios de você comprovar esse tipo de assédio, as pessoas continuam fazendo. Por quê? Porque elas alimentam esse sentimento. Elas se testam. Elas vão ver até onde ela aguenta. Foi o caso. Provavelmente, quando essa professora convidou esse garoto para o apartamento dela, ela não tinha certeza do que ia acontecer. Mas ela falou assim, vamos ver o que vai dar. Aconteceu só um beijo, mas poderia ter acontecido muito mais. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação, evitar esse tipo de convite. Ah, mas está esfregando na minha cara. Ah, eu sou homem. Esse é o discurso padrão. Só que você tem que lembrar que o homem, quando ele é preso, acusado por crime de pedo, às vezes não vai dar tempo de você explicar que esse pedo, a mina tinha 14. Você não vai conseguir explicar que partiu dela a ação.
que ela que te assediava? Porque depois de preso, sabe-se lá como vão comunicar aos outros detentos que ocorreu esse crime. Bem, aí você já sabe o que acontece.